Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, tá? E temos muitas novidades aí sobre o nosso Coringão, tá? Principalmente aí na questão de treinador e tudo mais, tá? Peço aí a colaboração de vocês, já se inscreve, deixa o like, acompanhe o John pelas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar aqui para vocês a iBet.com, parceira aí oficial do canal John do Timão, tá? Melhor casa de apostas aí, com as odds competitivas, né? Temos muitas recompensas e também bônus exclusivos para novos membros, tá? Então, pô, John, se eu fizer o cadastro já ganho um bônus? Ganha, tá? Tá passando aqui no rodapé para vocês. O link do John está aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Então aproveitem, rapaziada. Ontem eu dei a dica e bateu o bilhete, viu? Vitória do Real Madrid, vitória do São Paulo e a vitória do Fluminense, mas o empate anulava. Então, o Germancano fez 2 gols ontem, né? Empatou. Então, ficamos aí com a vitória do Real e a vitória do São Paulo. Ponto, tá? Hoje eu coloquei vitória do Boca ou empate, tá? A odd um pouco mais baixa porque tem aí as duas possibilidades, mas temos muitos pontos. Ah, gol no primeiro tempo, mais de 2 gols e meio na partida, menos de 2 gols e meio. Tem muitas possibilidades aí. Você que quiser apostar aí, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, e conforme eu havia prometido ontem pra vocês, fiz o sorteio aqui do copo, tá? Já tá até aqui separado, ó, o copo do jogo de terça-feira, Corinthians e Fortaleza, semifinal, nossos jogadores aqui. Coloquei as faixas aqui dentro, tá? Vou mandar a faixa toda branca pra vocês, padrão, e a outra faixa bem-vindo ao hospício, tá? Então vai completinho esse kit aqui pro vencedor, que está aí na tela pra vocês. O Madruga Games 93, tá? O comentário dele aqui, ó. Salve, quero esse copo. Hugo, aqui de Olímpia, São Paulo. Meu maior sonho é assistir um jogo do Corinthians na arena. Se Deus quiser, vai dar certo um dia. Vem, copo, vai Corinthians. Por favor, manda um abraço pra Olímpia amanhã. Vai, Corinthians. Então, Hugo, parabéns, tá? Por esse sorteio, né? Por ser aí o vencedor desse sorteio. Espero o seu contato, tá? No vídeo de hoje aqui, comente seu nome completo e seu endereço, tá? Para que o John faça o envio. Ou então mande uma mensagem pro John lá no Instagram, tá? Pode mandar uma mensagem lá ou comente aqui no vídeo de hoje. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Bom, rapaziada, depois disso tudo, tá? Começamos aí com as novidades do nosso Coringão. O treinamento de ontem, tá? Foi comandado aí pelo Fernando Lázaro e o Mauro da Silva, né? Que fazem parte aí da comissão permanente da equipe do Corinthians, certo? Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a equipe do Fortaleza fizeram apenas um trabalho regenerativo, né? Então fizeram aí aquela recuperação e tudo mais. Os demais fizeram uma ativação física na academia, depois foram a campo, fizeram um aquecimento e aí foram para a atividade. Primeiro foi um treino focado na posse de bola, aprimorando a troca de passes e a movimentação coletiva. Depois tivemos uma dinâmica de ataque contra a defesa e por fim os jogadores fizeram um enfrentamento em campo reduzido, tá? Então hoje temos mais um treinamento, amanhã também, focados aí no jogo de sábado contra a equipe do São Paulo. Ponto importante, existe a possibilidade do Fernando Lázaro comandar o time no fim de semana, tá? No jogo contra o São Paulo, no sábado, certo? O Corinthians tenta anunciar o treinador ainda hoje, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas existe essa possibilidade, tá? Então a gente precisa já ter isso em mente aí, o torcedor corintiano. Bom, rapaziada, falando um pouco sobre o Luxemburgo, tá? Bem simples aí. A Marília Ruiz, no programa Fim de Papo, né, do All Sport, trouxe aí um pouco dos bastidores do lado do Luxemburgo dessa situação da demissão, tá? Vou até trazer aqui a fala que ela trouxe, é o seguinte. O Luxemburgo ficou muito surpreso e incomodado com a demissão. Na leitura do Luxa, ele fez o que havia sido pedido.
tirou o time da zona de rebaixamento, chegou em 2 semifinais, vendeu 180 milhões de jogadores, pediu 2 laterais e não foram contratados, pediu um volante e não foi contratado e teve o time desmanchado na janela. Bom, são alguns pontos de vista, tá, que a gente precisa ter dessa situação. O comandante Luxemburgo, o treinador Luxemburgo, teve um trabalho extremamente ruim no Corinthians. O trabalho não evoluía, você via que ele não tinha ideias táticas, não tinha uma estratégia definida, extremamente perdido, tá? Isso a gente precisa falar. O trabalho do Luxemburgo à frente do Corinthians era ruim, ponto. Ponto. É ruim, o trabalho dele é ruim. Ele não tem ideias, ele acaba se perdendo ali na questão do critério e tudo mais. Tudo que a gente já vem falando há muito tempo. O próprio jogo de terça-feira agora. Ele tá com 3 substituições para fazer, o time tá cansado. Ele não fez as substituições, tá? Enfim, tudo isso que a gente já debateu sobre o Luxemburgo. Agora temos o outro lado da moeda. Nisso que ele fala que vendeu 180 milhões de jogadores, de reais, né, em jogadores, questão do Murilo, Roger Guedes, Adson e tudo mais, não foi exatamente ele, né? Os jogadores já estavam aí no Corinthians, principalmente os que foram vendidos, né? Nenhum foi lapidado pelo Luxemburgo. Adson, Roger Guedes, nem o Murilo, tá? Nenhum desses. Mas enfim, tá? O Murilo talvez, o Murilo tem uma porcentagem, mas já vinha jogando anteriormente. O Murilo já vinha tendo uma sequência com a camisa do Corinthians. Mas enfim. E aí ele coloca que vendeu 180 milhões de reais em jogadores e que teve o time desmanchado. Ou você comemora ou você reclama, Luxemburgo. Mas vamos lá. É um ponto. Vendeu 180 milhões de reais em jogadores e não teve contratações, tá? Pediu 2 laterais, não vieram. Pediu um volante, não veio. E aí, obviamente, que a gente volta no principal problema do Corinthians, que não era o Luxemburgo, é o Duílio Monteiro Alves, é o presidente do clube. Ele sabe que a gente precisa de lateral direito e lateral esquerdo há quanto tempo? De volante, de um atacante, de ponta, de meia, de zagueiro. Sabe que precisa, não contratou, tá? Então isso é um ponto. Que o trabalho do Luxemburgo era ruim, só que ele pediu contratações e não chegaram, tá? E é o que a gente já vem falando do Corinthians há quanto tempo? Que o elenco não é balanceado. É um time bom, só que o elenco não é balanceado. Precisamos de peças. Não dá pro Alessandro olhar e falar, não, a nossa lateral esquerda já tá resolvida. Não dá, não tá resolvida, Alessandro. Não tá, você sabe disso e você brinca com o torcedor, tá? Então, eu achei importante, tá, trazer esse outro lado da moeda aí pro nosso torcedor, para mostrar cada vez mais que o treinador era um problema. Sim, era um problema. O trabalho do Luxemburgo não era bom. Só que o nosso maior problema é o Duílio e o Alessandro. É a gestão acima do treinador. É quem contratou o treinador, quem manteve o Luxemburgo até ontem. Tudo isso era um problema. Quem não traz jogadores, um lateral, esquerdo, um direito, um volante, um meia. Esse é o principal problema do Corinthians. A gestão, tá? A gestão. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando de mercado da bola, tá? A FIFA autorizou aí e o Corinthians concluiu o empréstimo do zagueiro João Gabriel, de apenas 16 anos, para a equipe da Roma, tá? Da Itália. É o contrato aí de uma temporada, né, de empréstimo. E aí um ponto importante. Por ser um jogador menor de idade, na teoria ele não poderia sair do Brasil, né? Não poderia fechar com outro clube. Aconteceu isso, por exemplo, com o Hendrick do Palmeiras, já foi vendido, mas só pode ir quando fizer 18 anos. O Pedro, atacante do Corinthians, já foi vendido, mas só pode ir quando completar 18 anos. E aí, o João Gabriel tem apenas 16 e a FIFA liberou para que ele jogasse na Roma. Por quê? Porque ele tem a cidadania italiana, tá? A família dele está acompanhando essa transferência, já viajou com ele aí para a Itália, vai morar com ele lá. Então, nesse sentido, a FIFA autorizou, porque ele possui a cidadania italiana também. Então, não teria essa questão da idade, tá?
Sobre o atleta em si, ele tá no Corinthians aí desde 2021, tá? Tava na equipe sub-15, veio para a equipe sub-17. Corinthians tem 100% dos direitos econômicos, emprestou agora o atleta para Roma. Caso a Roma queira comprá-lo em definitivo, né, na metade do ano que vem, quando acabar o empréstimo, vai ter que pagar aí 1,5 milhão de euros, tá, por 70% dos direitos econômicos do atleta, tá? E aí o Corinthians ainda manteria 30%. Eu não tenho propriedade para falar sobre esse jogador, pois não acompanhei, tá, na base e tudo mais. Não sei se é um bom zagueiro, se é um cara ali mediano ainda, se vai evoluir, se não vai, não acompanho, mas desejo uma boa sorte aí. Se for para acontecer, que seja um negócio bom pro Corinthians, a princípio é um valor bem baixo, né, mas ainda é um jogador de 16 anos, tá sendo emprestado e tal. Se der certo, deve seguir na Roma, caso contrário, retorna para a equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, vamos lá, tá? Vamos lá falar sobre treinadores. Eu sei que é o que vocês querem saber, né? Estão aí mais interessados, obviamente eu também, né? Que é o que vai definir bastante aí o futuro do Corinthians, essa reta final, né, do ano de 2023. A situação é a seguinte: o técnico Tite, tá, afirmou aí pro Corinthians que só quer voltar a trabalhar em 2024, certo? Não vai fechar com o clube em 2023. E aí é um ponto importante. Com o clube, com o Corinthians, o Tite não vai vir pro Corinthians em 2023. Foi o que ele afirmou, tá? Nas negociações, nessa busca do Corinthians, nessa negociação, tá? Vamos lá. A situação é a seguinte. Ontem, demitiram o Luxemburgo e o Corinthians foi com tudo pra cima do Tite. Para contratar, precisamos fechar o negócio agora, tem que aquela rapidez, não, vamos Tite, vamos ter que fechar, e é isso. O Tite falou, opa, calma aí, já tive uma reunião com o Flamengo, tá? A proposta do Corinthians é boa e tudo mais, mas não vou aceitar, tá? E aí o Corinthians viu que a negociação com o Tite ia se arrastar, se quisesse conversar mais e tudo mais. E o Corinthians precisa de um técnico para ontem, para antes de ontem, para julho. Em dezembro do ano passado, o Corinthians já precisava de técnico. Não dá para ficar esperando, tá? Isso na visão da diretoria nesse momento. Que é um momento de pressão e tudo mais, precisa trazer um treinador. Tem um jogo de terça-feira, né? Que é um jogo extremamente decisivo pra gente, tá? E aí ontem à noite houve uma reunião de emergência no Parque São Jorge, tá? Na questão aí da cúpula da diretoria, e foi decidido que o plano B seria acionado, que era o Mano Menezes, tá? Até ontem, à noite, antes dessa reunião, não havia nenhum contato entre Corinthians e Mano Menezes. Depois dessa reunião, foi marcado um almoço para hoje, tá? Um almoço para hoje. E aí a situação é a seguinte: o Corinthians vai ter essa reunião de hoje, tá? Informação aí da ESPN. Hoje, no almoço, com o treinador Mano Menezes, para negociar o contrato, para ver se ele aceita ou não acertar com o Corinthians até o fim do ano ou até o fim de 2024, tá? Temos algumas questões burocráticas que os dois candidatos à presidência precisam concordar com essa situação, já que estamos a menos de 60 dias das eleições. Então, o presidente vigente não pode trazer um treinador com um contrato longo e tal, não. Precisa da autorização dos dois candidatos, os dois precisam concordar, tá? E aí, é esse o resumo, tá? Corinthians demitiu o Luxemburgo na ânsia da contratação do Tite, tá? O que eu entendo como um movimento do Duílio de tipo, ó, vai ser minha cartada final, vou demitir o Luxemburgo, porque o Tite falou que só negocia com um clube que esteja sem treinador, não vai negociar com um clube que ainda tem treinador, certo? E aí o Tite recuou com o Corinthians. O Corinthians já veio com a faca nos dentes. Vamos fechar, já tá aqui, estamos sem treinador, é isso, era o que você queria? E o Tite recuou. E aí o Corinthians falou, pô, e agora? Agora eu já tô aqui e sem treinador. Preciso de uma resolução rápida. Preciso de uma solução.
E aí, correu pro Mano Menezes. Qual que é o ponto que eu tenho hoje? O Mano Menezes foi demitido do Internacional dia 17 de julho. Tá? 17 de julho. De lá pra cá, o Corinthians jogou contra o Universitário, contra o Bahia, contra o São Paulo, a ida da Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama, contra o News Old Boys, a ida das oitavas da Sul-Americana, contra o Internacional, contra o News Old Boys novamente, né, a volta, pegou o Coritiba, teve o jogo da volta contra o São Paulo 2 semanas depois, pegou o Cruzeiro, venceu o Estudiantes, jogo da ida da Sul-Americana, Goiás, classificou contra o Estudiantes, Palmeiras, pegou o Fortaleza pelo Brasileirão, pegou o Grêmio, Botafogo e agora o confronto de ida da semifinal da Sul-Americana. Olha o tanto de jogo, né, que o Corinthians teve nesse período em que o Mano Menezes esteve livre no mercado. E aí a pergunta é: por que demitiu o Luxemburgo agora para trazer um treinador que já estava livre no mercado há 3 meses? Por quê? Por quê? Se a solução já estava livre no mercado, na visão da diretoria, se o cara que ia vir já estava livre, por que mantiveram o Luxemburgo até agora? É a explicação que a torcida não consegue entender. Não consegue entender. Tá? Por isso que eu acho que o foco da diretoria era o Tite. E aí, na hora que viu que não andou a negociação, aí ficou complicado. Aí falou, ó, agora tem que ser uma solução assim, ó. Quem tá livre no mercado? Mano Menezes. Só tem um contato no celular do Duílio, que é o do Mano. O do Tite tá no celular do Alessandro, do Carille no celular do Alessandro. É só o do Mano. Não existem outras opções para a diretoria do Corinthians, tá? Por quê? Porque é um trabalho sem convicção, é um trabalho sem planejamento, que a gente já comentou isso há muito tempo, até na própria contratação aí do Luxemburgo, né? O pessoal falando que o Duílio ligava pro pessoal pra, o que você acha? E tal cara? E fulano? Pra saber a opinião da imprensa. Ele não quer saber se o trabalho do cara é bom, qual que é o método, qual que é o perfil do treinador. Não. Ele quer saber se ele vai tomar pancada da mídia, da imprensa. Pô, e se eu trouxer tal cara? Será que vão criticar, vão elogiar? É esse o pensamento da diretoria hoje. Ou seja, pensam no bem do Corinthians? Não. Eles pensam com medo. Pensam com receio de sofrer críticas. Ou seja, não tem convicção nenhuma no próprio trabalho, tá? Eu entendo que o Mano é muito superior ao Luxemburgo hoje. Só que eu entendo também que o Mano não é o nome ideal pro Corinthians, tá? A gente tá nivelado por baixo. Muito por baixo. O Mano pode chegar, pode classificar o Corinthians aí na Sul-Americana, pode ser campeão da Sul-Americana, como pode, por exemplo, na terça-feira ser eliminado e aí ficar só com o Brasileirão. Tá? É 8 ou 80. Ou o treinador chega e consegue a glória, tá? Consegue essa classificação para final. Aí tem uma data FIFA pela frente, tá? Porque o Corinthians tá assim a programação agora. É o São Paulo no sábado, Fortaleza terça-feira e o Flamengo no sábado. Certo? Depois disso tem uma data FIFA. E aí no fim do mês teria a final da Sul-Americana. Certo? Em caso da classificação na semi. Se o treinador for eliminado na terça-feira, vai ter São Paulo agora, o jogo contra o Fortaleza, pega o Flamengo e aí entra numa data FIFA com o time jogando só o Campeonato Brasileiro, tá? Na situação que a gente tá, ali em 10º colocado, agora caiu para 11º, né, que o São Paulo venceu. É essa a situação de hoje do Sport Clube Corinthians Paulista. É tudo ou nada, tá? É tudo ou nada. Isso expõe cada vez mais o amadorismo, a falta de planejamento, tá? E dá até para colocar a falta de amor pelo clube dessa diretoria e dessa gestão. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando,
Após a reunião aí no almoço, o John deve voltar com algum vídeo aí no fim da tarde, tá? Se tivermos uma resolução sobre essa situação, Corinthians anunciando um novo treinador, eu volto aí às 18, tá? Provavelmente aí com um novo vídeo para vocês. Se não tiver grandes novidades, a gente volta amanhã, meio-dia. Certo, rapaziada? Muito obrigado a todo mundo. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!